A verdade é que o pavio entre Ucrânia e Rússia sempre foi curto. E essa invasão iminente ao território ucraniano mais tem a ver com a birra da Rússia em relação à OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte. E se a Ucrânia realmente for invadida, qual impacto pode causar nos outros países? E o Brasil, será que pode ser atingido? Já explico, fique atento. Então, primeiro, vamos dar uma pincelada na história antes de falarmos sobre a tensão atual que está acontecendo na Ucrânia. Primeiro, a OTAN. O Tratado do Atlântico Norte foi criado em 1949, durante a Guerra Fria, com a intenção de frear o crescimento do socialismo defendido pela União Soviética e garantir a segurança dos países membros, ou seja, de garantir a segurança dos países do hemisfério norte banhados pelo Oceano Atlântico. E no contexto da criação dessa organização intergovernamental, ficou decidido que a OTAN deveria proteger os membros, fornecendo apoio político, bélico e militar, caso necessário. Vale lembrar que as ações da OTAN devem ser aprovadas no Conselho por todos os 30 membros, em nome da defesa coletiva deles, por meio de um pedido da ONU, e guarde isso, ou em parceria com outros países que não sejam membros da OTAN de maneira corporativa, mas que atende algum interesse de alguma maneira. Sendo assim, após o período da Guerra Fria, a Rússia foi perdendo influência na antiga região soviética e países que antigamente faziam parte do bloco socialista, aos poucos foram aderindo aos costumes ocidentais. Desde meados de 2008, a Ucrânia tenta ser membro da OTAN. Naquele ano, o país se candidatou e chegou a ter reuniões para discorrer sobre isso, mas nenhum prazo foi definido. E como punição, a Rússia aplicou sanções e embargos nas exportações da Ucrânia. Então, em 2014, aconteceu o mais recente conflito entre as nações. Foi quando o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, se recusou a assinar um tratado comercial entre a União Europeia, o que provocou ondas de protestos e a fuga de Yanukovych para a Rússia. No meio dessa instabilidade, a Rússia anexou a região da Crimeia ao seu território, sendo que aquela região havia sido cedida à Ucrânia logo após a Guerra Fria, e grande parte da população daquele território é de etnia russa. É mais ou menos como se a Rússia tivesse tomado de volta aquele território. Isso floresceu ainda mais a tensão que sempre existiu entre os dois países. Hoje em dia, o que acontece? Além da Rússia se incomodar com essa aproximação da Ucrânia com a OTAN, ela também se incomoda com o fato de que a Ucrânia adquiriu recentemente armas como drones de ataque turco para possivelmente utilizar contra os separatistas no leste do país, que é justamente a parte em que grande parcela da população são cidadãos russos que se mudaram para lá sob o incentivo do Kremlin. E como resposta, Moscou posicionou no final do ano passado mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. E a Ucrânia, por sua vez, diz que a invasão russa poderia desestabilizar a Europa e o mundo. E então, na semana passada, a OTAN enviou ao leste europeu tropas, aviões e navios para compensar essa proteção russa. Mas por que a OTAN faria isso se a Ucrânia nem faz parte do bloco? É que os países vizinhos da Rússia e Ucrânia, que antigamente foram parte da União Soviética, hoje são parte da OTAN, que é o caso dos países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, a Hungria, República Tcheca, Eslovênia, Eslováquia, Polônia. E a OTAN tem como um de seus princípios que se atacou um, atacou todos. A Rússia está demandando que a OTAN retire essas tropas, inclusive da Romênia e Bulgária, sob a justificativa de que não planeja invadir a Ucrânia e que essa crise toda está sendo causada pelas ações da OTAN. E que, de acordo com Moscou,
Kiev é uma espécie de mediadora com a OTAN e a Rússia e, portanto, exige que jamais faça parte da organização. Mas atender às demandas da Rússia, além de ser uma questão de ego e sinal de fraqueza, poderia colocar em risco os ex-países soviéticos que hoje compõem a OTAN e abrir espaço para que questões como a da Crimeia se repita em outras partes do leste ucraniano. Mas esse conflito gera desgaste no mundo todo praticamente. Existem membros da OTAN, como a Alemanha, que não se posicionam a favor dessa intervenção porque a Rússia é a maior fornecedora de gás natural do mundo, inclusive para a Europa. Isso poderia resultar no fechamento dos gasodutos para esses países, além de disparar o preço do combustível, que é o que já está acontecendo. E também a China, que é uma das maiores parceiras comerciais e políticas da Rússia, já se posicionou e alertou os Estados Unidos, que é o principal membro da OTAN junto ao Canadá, para que parem de brincar com fogo por conta de ressentimentos durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim e principalmente pela questão do Taiwan, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Tudo isso ao mesmo tempo em que a Ucrânia é a maior exportadora de carne e outras commodities para a China. E outro ponto muito importante é que hoje a economia russa é menor que a brasileira e depende majoritariamente das exportações de petróleo e gás, embora seja a maior potência bélica e mais temida do mundo. Então são muitos pontos a serem levados em consideração. Ao mesmo tempo em que esse conflito entre Rússia e Ucrânia tem potencial para desencadear uma terceira guerra mundial, também pode não passar de alarmismo e blefes. Parênteses, mas jamais devemos subestimar essa possibilidade, hein? Isso porque um país depende muito do outro comercialmente e economicamente. E existe muito a perder com esses conflitos, inclusive para nós brasileiros, porque, como eu disse, a Rússia é grande exportadora de petróleo. Isso vai fazer com que os preços dos combustíveis vão às alturas pelo mundo todo. Também tem outra questão. O frete dos alimentos industrializados ou não, e quase todos os produtos seriam duramente afetados caso essa guerra se concretizasse. Ou seja, escalada na inflação. O Brasil realmente estaria ferrado, porque nós temos baixa competitividade e exportação frágil. Não existe um amortecedor para essa possível alta nos preços, já que nossos juros estão altos e a inflação já acima de 2 dígitos. Esse assunto é muito melindroso e cheio de nuances, mas geopolítica é exatamente isso. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco da loucura que está acontecendo de uma maneira fácil e que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.